nos paralisar, nos derrubar. Por quê? Diga, por quê, Fábio? Porque ele teme a sua voz no mundo espiritual. Que forte, não é verdade? Eu queria que colocasse um louvor de fundo, por favor, senão vai ficar muito... Ajuda o seu irmão. Amém? De alguma forma. Igreja, estão entendendo até aí? Se você falar, Fábio, eu não estou entendendo nada, eu volto de novo e tento melhorar, tá bom? Amém? Então, quero que você entenda que o inimigo, ele sempre vai tentar escalar e nos paralisar. Por quê? Porque o inimigo, ele teme a minha voz e a sua voz no mundo espiritual. Aí você vai falar, Fábio, tu tá com... Isso aí é jargão de pregador, não é não, querido? Eu quero te confirmar isso. Quem aqui aceitou Jesus Cristo e logo em seguida, teve aquele sonho, né? Aquele sonho ao qual você estava sendo enforcado, aquela opressão prendia aqui a sua garganta e você não conseguia falar, né? Você tentava repreender em nome de Jesus, mas você não conseguia. Isso é um sinal de que ele teme a sua voz e a autoridade que você carrega. Isso aqui é uma revelação para você entender. Rapaz, por que eu tive esse sonho? Tem gente que talvez já teve esse sonho recentemente, ou já teve. E talvez você não entendeu isso. Isso é um sinal de que você tem algo extraordinário e o inimigo, ele tenta de alguma forma parar você. E isso é muito sério, gente. Porque em Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui eu quero que você perceba que Jesus, ele delegou a sua autoridade. E a autoridade que Jesus carrega, nós carregamos também ela. Foi o próprio o próprio Jesus recebeu do Pai, e o Pai derramou sobre o seu Filho, e hoje, por meio do seu Filho, nós também carregamos essa autoridade, esse poder. Você está entendendo isso? Então reaja, não fica quieto não. Se a palavra está falando, faça alguma coisa. Reaja aí, irmão. Amém? Eu peço que você, se você sentir que algo está falando com você, diga um aleluia, um glória a Deus, alguma coisa. Tá bom? Se eu estiver tossindo muito, tá bom? Leve em consideração seu irmão. O irmão não está legal. Então, quero que você perceba que Jesus, ele delegou a sua autoridade. E a autoridade que Jesus carrega, nós também carregamos. E eu quero dizer uma coisa e te confirmar algo. Que essa autoridade que eu e você carregamos, ela está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo e qualquer tipo de retaliação que possa vir sobre a sua vida. Essa autoridade que eu e você carregamos está acima de qualquer outra coisa. Não tem demônio, não tem retaliação, não tem nada que vai parar um servo, um filho de Deus. Eu quero que você entenda isso com clareza, porque tem gente que carrega algo precioso, mas não sabe o que tem. E Deus, ele vai revelar a você. Amém? Dê um glória a Deus. Bebeu um gole de água e aplauda o Senhor. Então, quero que você entenda que o que você carrega está acima de todo o principado e potestade. Mas esse que é o problema. É que muitas das vezes nós oramos querendo convencer a Deus a fazer algo que Ele já declarou ao nosso respeito que Ele faria. Ponto. Deus já falou. E a gente fica tentando convencer. Ai, Deus, me livra dessa retaliação, Pai. É um medo. Meu irmão, te levanta, usa aquilo que Deus te entregou. E ponto. Mas não, o crente, ele anda todo melindroso, não é assim? Ai, Senhor, me livra dessa retaliação. Ai, Senhor, me livra. Irmão, quando a gente começa a buscar, a conhecer Jesus, a nossa vida, ela muda, a nossa visão, ela muda. Amém? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que se a vida de Deus entra em algum lugar, a morte precisa sair. Se Jesus entrou na minha vida, tudo aquilo que era de ruim na minha vida já saiu. E Deus, ele me encheu da vida, Deus, ele me encheu de autoridade, Deus me encheu de poder, Deus me encheu da presença. E você carrega isso aí dentro. Amém? E nós precisamos entender isso. O poder que carregamos está ligado ao dunamis, que é sobre um poder explosivo, algo que gera mudança. E o poder que carregamos, igreja, é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo. E esse poder está aí dentro de você. Diga, o Espírito Santo.
Foi Ele quem ressuscitou Jesus Cristo. E esse poder, o Espírito Santo está dentro de você também. E você precisa entender isso. Você precisa receber. Mas e aí que está a questão. Tem muita gente que carrega algo poderoso, mas não sabe. Por quê? Porque eu só consigo acessar aquilo que eu tenho consciência. Eu só consigo acessar aquilo que eu tenho consciência. Tem gente que carrega a promessa e não sabe, vive como se não tivesse promessa. Tem gente que carrega a autoridade de Deus, o poder de Deus, mas vive como se não tivesse isso. E isso é algo de se preocupar. Você concorda comigo? Coloca Jeremias capítulo 1, no verso 10. Calma que a gente já vai entrar na mensagem. Só uma introdução breve. Amém? Olha só o que diz. Na minha, tá, na realidade, na minha fala outra versão. A minha King James. Tem aí? Essa linguagem está diferente. Mas amém, vamos ler. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reis. Tá aí, ó. Vê, eu hoje concedo o quê? Diga comigo, autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Irmão, que mensagem poderosa. É o próprio Deus falando para Jeremias no início do seu da sua caminhada. Ei, eu vou colocar as palavras na tua boca, Jeremias. Tira esse medo, porque hoje eu te concedo, hoje eu derramo a autoridade na sua vida. E a autoridade que Deus deu a Jeremias, ela afetava reinos inteiros. Essa autoridade que Deus deu para Jeremias, ela afetava outros reinos. E a autoridade que Deus deu a você, ela afeta o inferno. O inimigo treme e teme, ele tem medo. Não é à toa que você tem passado guerras espirituais, lutas, batalhas. Não é à toa. Se você entender o que você carrega, irmão, acabou. Tudo muda. Certa vez teve um seminário nessa igreja. Eu nunca vou me esquecer disso. O irmão, na hora que estava rolando o culto, ele recebeu uma ligação aí na cadeira. Se não me engano, até o pastor Paulo Ricardo que estava pregando. E esse irmão, na hora que recebe a ligação dali, ele vem e avisa aqui para o pastor Paulo Ricardo e diz: pastor, acabaram de pegar o meu irmão. Estão levando ele agora para ceifar a vida dele. Colocaram ele no carro agorinha. O pastor Paulo Ricardo pegou e botou todo mundo para orar, exercer. E a igreja orou, irmão. A igreja intercedeu. Poucos minutos o telefone toca de novo. Pastor, acabaram de liberar ele. Ou seja, quando a igreja usa a autoridade, não tem diabo que fique de pé, irmão. Eu me lembro, muitos conhecem a pastora Milena. A pastora Milena enferma. E de vez em quando recebemos ligação. E a igreja aqui começava a orar: Pai, em nome de Jesus, visita a pastora Milena, que todo espírito de morte caia por terra da vida dela, dê cura, dê saúde. Hoje ela está aí para a honra e glória de Deus, para contar o testemunho. A igreja, quando usa a autoridade, o poder que Deus liberou, meu irmão, não tem morte, não tem nada que impeça o agir do Senhor na vida da pessoa. Não tem nada. Quem está entendendo, irmão? Quem já está sentindo esse poder aí? Hoje eu quero saculejar você aí de dentro, para você ativar aquilo que está aí morto. Você precisa ativar, irmão, a unção, a autoridade, o poder que há dentro de você. Você precisa ver e olhar: meu Deus, isso é poder de Deus, irmão. O evangelho, ele não se relata só a palavra, mas poder, poder. E infelizmente, nem todos usam isso. Certa vez um irmão meu liga para mim e fala: Fábio, eu já não estou mais aguentando, eu quero me matar. E ele falando: mano, para mim já acabou. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Isso pelo celular. Ele falou: mano, eu falei: tu aceita uma oração? Eu falei: Satanás, em nome de Jesus, não vai ter morte, não vai ter choro, larga a vida dele agora, sai daí. Espírito de morte, eu te repreendo. Hoje, para a honra e glória de Deus, foi para o encontro com Deus, está com Cristo, está firme, está forte. O espírito de morte teve que bater em retirada na vida daquele homem.
Quem sabe o que carrega, meu irmão, o diabo, ele não fica na frente. Ele não fica. Ele não fica. Lá em Atos capítulo 12, no verso 10, não precisa colocar. O texto vai dizer que logo assim que Pedro foi preso, a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro. Enquanto a igreja orava, intercedia, o anjo visitava a cadeia onde Pedro estava. O anjo libertava Pedro daquela prisão. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a igreja ela se une, ela sabe o que carrega. Meu amigo, nada, corrente, cadeado, nada segura ninguém. Talvez você está aqui, tem algum irmão seu na droga, na prostituição. O meu sonho é ver a minha família toda na presença do Senhor, e eu estou contemplando isso com os olhos da fé. Todo dia eu estou orando, Satanás, larga minha mãe, larga meu pai, larga meus irmãos. E eu creio que eles vão estar na presença do Senhor. Você tem que exercer, você tem que declarar. E vai chegar uma hora que eles vão largar tudo isso. Isso que eu estou falando é um testemunho do poder e da autoridade que carregamos. Isso aqui só é um breve testemunho, porque isso é real. Tem gente que não se atenta para essas coisas e acha que é coisa de brincadeira, acha que é emoção. Meu irmão, o crente não vive de emoção não, irmão. O crente não vive de emoção não. Se a palavra diz isso, então pronto, eu vivo o que a palavra está falando. E acabou. Amém? Quantos estenderam até aí? Agora a gente vai entrar na mensagem. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 9. Amém? Vamos lá. Coloca aí no telão, você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Oi. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 15, 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao 9. Capítulo 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Samuel exortou a Saul dizendo, eu quero que você grave isso. Samuel, diga, exortou. Muito bem, guarda isso aí. Amém? Samuel exortou a Saul dizendo, foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Quem é que está falando com Saul? Vamos lá, igreja, junto comigo. Quem é que está falando com Saul? Diga Deus. Muito bem, porque é o próprio Deus que está falando com ele agora aqui. Samuel exortou Saul dizendo, Samuel se saiu de canto e falou, foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras de quem? Era Samuel dizendo, já não sou eu mais, é o próprio Deus falando contigo. Já não sou eu, é Deus que está falando, Saul. E Saul, continuando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus, fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para esta região, vindo do Egito. Imediatamente, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Ávila até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo. O que Saul fez? Aprisionou Agag, né? Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas. O que Deus falou para ele? Matar tudo, não deixar nada. Mas infelizmente ele acabou aqui já começou, né, a desobediência. Rei dos amalequitas, e passou todo o povo a fio da espada, para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema.
mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição. Amém? Bom, a gente vai ver que Deus ele dá uma ordem para Saul. Saul, eu me lembrei do que os amalequitas fizeram com o meu povo. E eu quero que você destrua-o. Não traga nada deles. Não pegue nada deles. Não pegue de esposa, eu não quero nada. Eu quero que vocês destruam tudo. Porque eu me lembrei do que eles fizeram contra os meus filhos. E Saul, a gente vai ver que ele desobedeceu a ordem de Deus. Mas antes de entrar na mensagem, na ministração, que agora eu quero aqui falar do contexto. O contexto é que Saul era o menor da tribo de Benjamim, aquele que aos olhos do homem não valia nada, porque a tribo de Benjamim era a menor de todas as outras tribos de Israel. E até então eu fui estudar e eu fui ver que eles queriam até, destruir a tribo de Benjamim. Mas só que Deus tem propósito e não deixou isso acontecer. E lá em 1 Samuel capítulo 9, no verso 21, o próprio Saul vai falar: quem sou eu? Eu sou da tribo de Benjamim, o menor de todas as tribos, a minha casa, a minha família é a menor. Como é que o Senhor quer me levantar para ser rei de Israel? Como é, Samuel, que tu está falando essas coisas para mim? Eu sou o escolhido e isso e aquilo. Enfim, Deus então levantou Saul com um propósito. Deus levantou Saul para governar, ser rei e destruir todos os inimigos que se levantavam contra os filhos de Deus. E Deus, querido, ele derramou sobre a vida de Saul do seu espírito, da sua autoridade. E Saul, no momento que foi ungido, no capítulo 10, você vai ver de 1 Samuel, no capítulo 10, Saul sendo ungido, naquele momento o Espírito de Deus entrou, e também a autoridade de Deus foi derramada sobre a vida daquele homem. Mas a gente vai ver aqui ao decorrer da história, que quando Deus ele derrama dessa autoridade, é notório perceber na vida de Saul, que somente 2 anos, ele reinou com a presença de Deus. Saul, ele governou 40 anos, mas só 2 anos a presença de Deus esteve sobre a vida dele. E 38 anos a presença de Deus já não estava mais na vida dele. E isso é triste, não é verdade? Por quê? Porque a desobediência, ela rouba a unção, ela rouba a autoridade, ela rouba tudo aquilo que Deus derramou nas nossas vidas. A desobediência é um perigo. E isso aqui, eu quero que você entenda, que quando Deus ele derramou do seu espírito, da sua autoridade para destruir o inimigo, você tem que entender que Deus só derrama autoridade para quem tem Cristo Jesus na sua vida. Deus ele não pega e faz de qualquer jeito. Hoje, quem aqui tem a presença do Senhor na sua vida? Quantos aqui já aceitaram Jesus Cristo? Então você tem essa autoridade, você tem esse poder, você tem essa unção. Ela está aí dentro de você. Quantos estão entendendo? Em Lucas 10, 19, diz: eu vos dei autoridade, o próprio Jesus falando, para pisar em serpentes e escorpiões, e lhe dei autoridade, diga, sobre todo o poder. Vamos lá, igreja, mais forte. O Senhor me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Então veja a autoridade que Jesus carrega, nós carregamos também. E essa autoridade que carregamos, como eu falei mais no início, ela está acima de qualquer principado e potestade. E Saul, ele tinha essa autoridade na sua vida. A presença do Espírito de Deus estava sobre a sua vida, para pisar também na cabeça de serpentes e escorpiões, para pisar nos encantos da serpente. Ele tinha essa autoridade. E Deus deu uma ordem através da vida de Samuel para Saul: destruir todos os povos amalequitas. Deus levantou Saul com um propósito. Deus não levantou ele só para ele ser rei, não. Deus levantou ele para destruir os inimigos que se levantavam contra os seus filhos. E Deus derramou uma autoridade sobre a vida daquele homem. E o que aquele homem fez? Desobedeceu. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus ele deu uma ordem através de Samuel. Samuel fala lá para Saul para ele destruir todos os povos amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas eles tinham se levantado contra o povo de Deus quando eles tinham saído do Egito. Coloca lá em Êxodo 17, no verso 8. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. Já tem tanto tempo, se passaram tantos anos,
Mas Deus não se esqueceu do que esse povo fez contra os filhos dele. Olha só, e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de quem? De Israel, em Refidim. Somente até aí. Então aqui, quando os filhos de Israel chegaram em Refidim, os amalequitas atacaram os filhos de Israel. E aqui em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 2, olha o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saíam do Egito. Olha aqui Deus cobrando. Ei, irmão, o que o inimigo roubou da sua vida, tu tá achando que vai ficar assim? Deus, ele vai se levantar diante do trono dele e ele vai falar: Satanás, devolve, sai daí. Tu tá achando que Deus, ele se esquece? Tem gente aqui que está aqui que perdeu tudo. Mas hoje é noite de restauração. Hoje é noite de renovo. Eu não sei o que o inimigo tem roubado, tem matado teus sonhos, teus projetos. A tua vida espiritual está para lá e para cá. Mas hoje eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele está vendo você. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus sabe o quanto tu ora, o quanto tu pede, o quanto tu busca. Me dá força, me ajuda a obedecer. E a nossa carne, ela é inclinada para a desobediência, sim ou não? A nossa carne, ela gosta de fazer o que é errado. A carne, mas o Espírito gosta de fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Então a gente vai ver que aqui Deus, ele está cobrando algo. E aí ele deu essa ordem. Para quem? Para Saul destruir tudo. Saul destrói tudo. Mas o que que Saul fez? O que que Saul fez? Diga, desobedeceu. Muito bem. Após a travessia do Mar Vermelho, assim que o povo de Israel chegaram em Refidim, esse espírito de Amaleque, irmão, eles atacaram o exército de Israel, não de frente, mas pelas costas. Esse povo amalequita, eles eram covardes, eles nunca atacam a pessoa de frente, eles nunca atacavam Israel de frente, sempre era pelas costas. Você lembra quando Davi estava em guerra, aí eles foram lá em Ziclag e deram ataque, não foi assim? É um povo covarde. Esses amalequitas são um povo covarde, eles só atacam na fragilidade do ser humano. Eles só atacam quando há vulnerabilidade, quando há ali, não posso dizer que eu perdi a palavra, amém? Quando você está fraco, desprotegido. Esse espírito de Amaleque aqui, ele é terrível. E aqui eu quero que você receba uma revelação desse espírito de Amaleque. Esse espírito de Amaleque, igreja, ele nunca vai atacar uma pessoa que está bem fortalecida. Ele não vai te atacar de frente se tu estiver firme. Mas ele sempre vai te atacar quando você já estiver cansado e exausto. E esse espírito de Amaleque até hoje ele sonda. Até hoje ele está aí nos ares trabalhando. E ele se aproveita no teu cansaço, em tudo. Quando tu está fraco, ele se aproveita. E esse espírito, ele age no cansaço, como eu falei. Percebe isso aqui agora que eu vou te falar. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Saul, ele obedeceu a palavra de Deus? Sim ou não? Não obedeceu. Por que que ele não obedeceu? Vamos lá, igreja. Porque ele não queria mais ouvir a instrução de Deus. Ele se cansou de ouvir a voz de Deus. E ele foi lá e seguiu o seu próprio coração. E é aí que está o perigo. É aí que está o grande perigo. Saul, ele desobedeceu uma ordem porque ele já estava cansado de ouvir as instruções do Eterno. E aqui a gente vai ver no texto que foi o próprio Deus falando para ele. Quando Saul, ele não quis mais ouvir a instrução de Deus. Quando você não quer mais ouvir a instrução de Deus, o seu líder, eu quero te dizer uma coisa. Aí está um grande perigo, porque o inimigo sabe como derrubar uma pessoa. Quando a gente já não quer mais ouvir, cuidado. É queda na certa. Você já percebeu? Saul, o próprio Deus falou: Samuel, vai lá e diz estas palavras. E Samuel vai até Saul e fala: ei, é o próprio Deus que está mandando, não sou eu. Destrói tudo. Samuel, cheio do orgulho, que já estava cheio, ele obedeceu, igreja. Por que que ele não obedeceu? Diga, porque ele já estava cansado de receber instrução.
Cuidado com esse espírito de Amaleque, ele age na fraqueza, ele age no cansaço. Quando tu está cansado de ouvir, quando tu está cansado de obedecer, quando tu está cansado de tudo. Quando tu já não quer mais ouvir o teu líder. Meu Deus, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quantos estão entendendo essa palavra? Reage em nome de Jesus, vocês estão me deixando tenso. Amém? Saul, por não obedecer à instrução de Deus, o que ele perdeu? Diga, autoridade e a presença do Espírito Santo. Aquilo que estava sobre a vida de Saul saiu, igreja. Eu acredito que Deus estaria dando uma nova oportunidade para ele. Bora ver se esse homem vai me obedecer. Aí Deus falou, vai lá, destrói todo esse povo amalequita aí. Ele foi lá e não obedeceu. E aí foi a sua ruína. Aí acabou, aí Deus viu que realmente ele virou as costas para ele. E naquele momento, saiu. Você está vendo o perigo de não ouvir a instrução de Deus? Você está vendo o perigo de não obedecer à voz de Deus? Você perde autoridade, você perde presença. A presença do divino. E Deus deu uma ordem para Saul destruir tudo, mas Saul só destruiu o que era considerado inútil, mas poupou o que cobiçava, desobedecendo ao mandamento de destruição total. Ele não quis escutar as ordens de Deus. Deus deu uma ordem: Saul, eu tirei a autoridade para destruir os inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te entregou a autoridade. Diga, para mim destruir os inimigos. Diga, para mim destruir os pecados, para mim destruir a mentira, para mim destruir a prostituição, para mim destruir tudo aquilo que o inimigo se levanta contra mim. Irmão, Deus ele te entregou uma autoridade com um propósito. Ele te entregou algo. Mas você vai ver que Saul, ele só destruiu o que era considerado inútil, mas poupou o que cobiçava. O que Deus já falou para você? Destrói tudo isso da sua vida, isso já não faz mais parte. Tu só está destruindo aquilo que é inútil, mas está poupando o que tu cobiça. Continua cobiçando. Eu deixei a bebida, mas não deixei de ouvir o meu funkzinho. Meu Deus. Deus te deu autoridade para destruir tudo. Deus falou, destrói tudo. Deus ele te deu autoridade para destruir tudo que é de ruim. Deus deu uma ordem: Saul, destrói tudo, meu filho. Ele desobedeceu às ordens de Deus. Ele desobedeceu. Ele não destruiu por completo. Ele seguiu o seu coração. O problema está aí e é grande. Saul reinou 40 anos, só 2 anos a presença de Deus estava sobre a vida dele. Depois daí, 38 anos sem a presença do Senhor. E Saul achava que ele ainda estava com Deus. Saul fazendo o que queria. Vamos falar no dia de hoje, né? Vamos atualizar, né, Saul, né? Saul ouviu uma musicazinha de funk, mas estava tendo vitória. Saul estava dançando no TikTok, mas estava tendo vitória. Oh, Deus, mal imagina que a presença do Espírito Santo já não está mais aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Saul estava vivendo uma vida de mentira para ele mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Depois que a verdade chega, acabou, meu irmão. E quando a verdade chegou, acabou para Saul. Ei, Saul, não tem mais nada aí não. Samuel chegou e falou: a partir de hoje, o Espírito de Deus sai sobre a tua vida e ele vai entregar o reinado para um maior que você. Que triste, hein? Um cara que era da menor tribo, Deus levantou, honrou. E foi lá e deixou o orgulho tomar de conta. Eu e você, Deus nos pegou lá embaixo, na lama, nos levantou, entregou, toma anel, toma autoridade, toma unção, toma poder, toma presença. Agora vai, meu filho, destrói tudo que não presta da sua vida. Porque, irmão, sem a presença de Deus a gente não consegue vencer pecado. Quem concorda? Quem não tem presença de Deus não vence pecado. Então, se eu não estou vencendo em certas áreas, aonde é que está Deus? Aonde é que está Deus? Olha, fique ligado que Deus está falando. Hoje eu te pergunto,
o que Deus já pediu para você tirar da sua vida. Destruir da sua vida o que tira a sua força, o que tira a presença, tira a unção. O que Deus já pediu, igreja? Para mim e para você, o que Ele pede todos os dias? Meu filho, para de mentir. Meu filho, sai dessa roda de amizade. Meu filho, para de fofoca. Meu filho, para de ouvir essas músicas. Meu filho, para de querer cobiçar a mesa dos escarnecedores. O que Deus hoje Deus está falando, eu tenho certeza disso. O que Deus já pediu de você? Falou, meu filho, destrua isso que tira a sua força. O que tira a tua força? O que tira a autoridade? O que tira a presença de você? Me diga. Não, me diga não, fica com você. Não quero saber do seu pecado. Mas, quando a gente vai entrando no trono de Deus, acessando, tendo acesso à glória, a gente encontra um espelho. E nesse espelho você vai ver uma pessoa, você mesmo. Quando você começa a acessar o trono, quando você começa a buscar Deus, você começa a se olhar. E você começa a ver quantas coisas ruins você tem. E você começa a falar, Pai, me liberta disso. E eu tenho certeza que muitos aqui já acessaram o trono, já acessaram esse espelho, já viram quem você é. Mas por que ainda você não tirou isso da sua vida? Mas, Fábio, eu não consigo. Meu irmão, acabei de ler aqui. Quem tem Cristo Jesus na sua vida recebe autoridade, recebe poder, recebe presença, unção. Você recebe isso para quê? Para destruir tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que o inimigo lança na minha vida e na sua vida. Deus, ele não entrega algo precioso não, irmão, de qualquer jeito. Deus, ele entregou algo para mim e para você com um propósito. Amém? E aqui que está a chave. Porque ainda tem pessoas que têm essa autoridade de Deus, o Espírito de Deus, sobre a sua vida, mas não obedecem à ordem. A ordem de Deus. Não estão obedecendo essa ordem. E por não obedecerem a essa ordem, pagam um preço muito alto. Deus já falou, repreenda esses maus pensamentos. Repreenda. Tira, bota a mão na tua cabeça e diga, em nome de Jesus, está repreendido. Todos esses maus pensamentos impuros que vêm na minha mente. Deus, ele te entregou algo e você precisa usar, irmão. O que Deus já falou para você? Meu filho, sai dessas amizades. Meu filho, joga esse contato fora. Porque tu vê que esse contato só te afunda. Meu filho, deixa de ouvir essas músicas. Irmão, tanto que tem de crente, escutando Racionais não é pouco. Isso é triste. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, Senhor, como assim? Uma coisa que a minha esposa lutou muito no início da sua caminhada foi com música. E eu lá, firmão. E quando eu olhava para ela, ela estava cantando. Eu falei, repreende, mulher, isso aí. Ia para lá e a mulher cantando. Mas venceu e hoje está aí, glória a Deus. Porque ela usou a autoridade. Ela falou, eu não aceito isso, o Senhor já me libertou disso aí, pai. E acabou. E acabou. Quando você usa, irmão, você consegue. Quando você usa o poder, quando você usa a autoridade, você consegue. Tem gente ainda, infelizmente, que vivem com o pezinho lá no passado. Se lembrando das fases boas, que não tinha Cristo, que era só ilusão. E hoje está achando a sua vida ruim. Tá igual o povo que entrou, tava lá no deserto. Ai, que saudade do pepino, da cebola. Tu sabe o que eu acho engraçado? Aquele povo passou 400 anos orando. Deus liberta o nosso povo. Deus liberta o nosso povo dessa escravidão. Deus libertou. Quando Deus libertou, colocou no centro da vontade dele. Quando ele estava no centro da vontade dele, aquele povo começou a sentir saudade lá do passado. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia tu pediu para Deus te libertar, ele te libertou. E por que hoje tu liberta, tu tá querendo voltar a regredir, irmão? Sai daí, cara. Ei, sai daí. Deus nunca vai te chamar para retroceder, mas é para avançar. Mas infelizmente tem gente ainda, tá na promessa, mas tá com um pezinho lá atrás.
Tá com a unção, tá com a autoridade, tá com o poder, mas infelizmente essas coisas vão roubando a força dessa pessoa, vai roubando a unção. Você sabe o que rouba? A unção que está sobre a sua vida. Você sabe o que rouba a autoridade. Você sabe o que rouba a presença do Espírito Santo. Você sabe. Mais do que ninguém você sabe. E qual a ordem que Deus já deu e você não está obedecendo? Porque você percebe que Samuel, quando ele vai falar com Saul, ele vai exortando a Saul. Olha só, Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta a palavra do Eterno. Irmão, quando é o homem falando, tá legal, mas quando é Deus, te atenta, varão. Fique esperto. O teu líder está falando: meu filho, não vai por esse caminho, sai daí. Eu tenho discípulos e eu falo: meu irmão, pega o óleo e guerreia na tua casa. Meu irmão, vira o pentecostal dentro da minha casa. Que até então teve uma vez que o meu cunhado acordou e eu gritando, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã dentro de casa. E ele falou: rapaz, o que o Fábio já está fazendo para ir? E era eu orando. Entrando em guerra, intercedendo. Irmãos, precisamos se atentar para o que Deus está falando. Hoje, Deus está falando: eu já mandei tu abandonar isso. Por que tu ainda não abandonou? Eu já mandei tu abandonar Tigrinho, TikTok. Eu já mandei tu abandonar essas músicas. Eu já mandei tu... Deus já falou. E Deus só está confirmando no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus está querendo dizer: isso tem roubado a sua autoridade. Isso tem roubado a minha presença. É isso aí, ó, que bloqueia do dito ter acesso a mim. Porque o que faz separação do homem a Deus, diga, pecado. É isso que separa o homem, a iniquidade. É isso. E acabou. Então para de querer alimentar coisa da tua cabeça e se alimenta mais é da palavra de Deus, irmão. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver? Cuidado, irmão, que esse nada a ver aí, tem muita gente e você sabe aonde. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Corte o mal pela raiz essa noite. Porque se tu não cortar o mal pela raiz, o mal vai te cortar do reino dos céus. Guarda isso. Se tu não cortar o mal pela raiz, o mal vai te cortar do reino dos céus. Tome cuidado. Saul brincou. Chegou uma hora que ele foi cortado. Não arrancou o mal pela raiz. Não quis se humilhar na presença de Deus, obedecer, foi cortado. Você acha que isso é brincadeira? Você sabe que eu prego meio agitado, mas eu tô calmo hoje. Porque Deus está querendo trazer uma palavra para você entender que você precisa abrir mão desse pecado que você ainda esconde. Você ainda precisa abrir mão, você precisa arrancar esse mal pela raiz. Por quê, Fábio? Diga por quê? Porque isso está roubando a sua autoridade, a presença de Deus e a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Você tem que cortar isso. A autoridade não se ganha no público, ela se ganha no secreto. Enquanto os irmãos de Davi eram homens de guerra, valentes, Samuel apareceu para ungir um novo rei. E Deus disse a Samuel: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. É Deus dizendo: eu derramo a autoridade e uso aquele que renuncia no secreto e faz a minha vontade. Quem você é no secreto? Quem você é sozinho? Me diga, quem é você? Rapaz, tu viu lá o fulano lá? Pois é, cara. Fica falando mal dos outros. Tá sozinho no seu secreto. Tá acessando coisas pornográficas. Tá sozinho no secreto. Tá pensando mal. Pensamentos impuros. Ei, é no secreto que Deus derrama autoridade. E é para quem renuncia. É para quem renuncia. Ei, Satanás, ele não teme teu dinheiro, a tua riqueza, ele teme as tuas renúncias, irmão. Ele não quer saber, tu pode crescer, tu pode ter. Eu vi um vídeo, o policial parou um cara que estava fazendo obra. Eu acho que muitos aqui já viram. E ele falando lá, dando voz de ordem lá pro cara que estava fazendo, né?
despacho. Resumindo, ele não conseguiu. Ele só foi correndo do demônio. Eu fiquei olhando, meu Deus, tem gente que só é capa. Só acha que tem. Tem gente que só tem autoridade humana. Mas Deus, ele não se importa com isso. Satanás, ele pouco se importa com isso. O que preocupa Satanás é quando tu tem autoridade no mundo espiritual. Quando tu tem isso no mundo espiritual, tu pode ter certeza. Eu não tenho nenhum real no bolso, mas se tem um demoniado ali manifestado, sai agora, em nome de Jesus. Sai! Não é assim ou não é? Quando a gente carrega algo, irmão. O que nós carregamos vale muita coisa. Amém? Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto e fecha a porta. E vai falar com teu pai que está em secreto. E ele te recompensará. De que forma? Derramando poder, autoridade, unção, ousadia e força. Quem aqui é líder sabe do que eu estou falando. O cara está no pó todo dia, meu irmão. Deus me dá graça, me ajuda. Deus me dá força, não deixa eu parar. Está no seu secreto renunciando. As suas vontades, Deus não deixa eu parar, me ajuda a avançar. Coloca diante de Deus as suas debilidades. Pai, eu preciso de força nisso aqui. É desse jeito. Enquanto Saul estava cheio de autoridade humana, dizendo, eu faço, eu sou, Davi estava dizendo, eu não sou, mas tu és, Senhor. Eu não posso, mas tu podes, Senhor. Saul buscou glória para si. Davi dava glória a Deus. Quem deixou Deus no secreto, quer glória para si. Porque Deus quer glória para si. Mas quem busca Deus no secreto, dá glória a Deus. Por quê? Porque Deus sabe que aquele que dá glória no secreto, quando estiver perante os homens, vai dar glória a Deus. Aleluia! Quando Saul ele deixou o seu secreto com Deus, ele começou a dar glória para si. Mas havia um lá no esconderijo do Altíssimo. Pai, que tu cresça eu diminua, que tu cresça eu diminua. E Deus derramando, recebe então, meu filho. Tu será o próximo, tu será o próximo. Tu que vai governar, tu que vai ser o rei. Meu Deus, você está entendendo isso? Tem gente que talvez está sofrendo com depressão aqui. Meu irmão, usa a tua autoridade e bota essa depressão para correr. Mas faça o seu acompanhamento. Mas, meu irmão, muitas das coisas na nossa vida é espiritual. Muito. E as pessoas ignoram isso. Se elas entenderem que tudo é espiritual, acabou a luta, acabou a guerra. Porque o diabo já não vai mais ficar bagunçando, cirandando. Amém? Quantos estão entendendo, reage à prova do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém? O segundo ponto é, não negocie a ordem de Deus. Aqui eu quero falar de um homem que ele era um nazireu, separado por Deus, cheio da autoridade, né, da presença do Senhor. E esse homem ele é chamado de Sansão. Deus levantou ele, né, ali para destruir e derrotar os inimigos. E Deus disse para ele não se envolver com mulheres estrangeiras. E isso é um perigo. Por quê? Porque Sansão não obedeceu. Deus deu uma ordem, rapaz, não te envolve com as mulheres estrangeiras, não. Mas ele foi lá e se envolveu. Irmãos, eu quero dizer que a ordem de Deus para Sansão, como nazireu, era para ele manter a consagração. Deus falou, ó, tu não te envolve com aquelas pessoas. Eu quero que tu mantenha a tua consagração alinhada com a minha vontade. Por quê? Porque a partir do momento que tu te relacionar, tu vai perder o que está sobre a sua vida. Então Sansão ele não obedeceu. Ele não obedeceu a ordem de Deus. Sansão era um nazireu, um escolhido. Tem nazireu aqui? Você se considera um nazireu, sim ou não? Meu Deus, você se considera um nazireu, igreja? Não. Se você não se considera, eu quero que você passe a se considerar. Porque todo aquele que é nascido de novo se torna um nazireu separado, santo. Meu Deus do céu. Quem nasceu de novo, irmão, é separado agora. Você tem a presença de Deus. E Deus está falando, não te envolve mais com isso. Sai desse meio, não faz mais isso. Porque agora tu é meu, tu é santo, tu é separado.
Aí tem pessoas que é um nazireu hoje, carrega algo sobrenatural, mas ainda está fazendo o que não é para fazer. E isso é muito triste. Sansão se sentiu atraído por coisas que ele deveria derrotar. Sansão, ele se sentiu atraído por coisas que ele deveria derrotar. O que tem atraído você a deixar a presença de Deus? O que tem atraído você de deixar a presença de Deus? Se reflita. O que está tirando a sua autoridade? O que está tirando a presença de Deus da sua vida? Você sabe. Você sabe o que está tirando. E Deus hoje, Ele está querendo que você entenda. Você só ganha autoridade contra as forças das trevas mantendo a consagração. Você tem que manter a consagração em dias, querido. É orando, é jejuando, é buscando. Está vindo luta, está vindo guerra. Mantenha a consagração. Não se contamine. Essa é a ordem. Deus deu uma ordem para Sansão. Assim Deus também está dando uma ordem para mim e para você. Mantenha a consagração. Mantenha a consagração. Não negocie. Mas o que tem tirado a autoridade, a presença do Espírito Santo da sua vida? Eu quero que você reflita, feche seus olhos. Rapidamente, por favor. Isso. Está começando a ver aí o que está tirando, o que está roubando? Pois é, exatamente essas coisas. É isso aí que está tirando, exatamente. Esse pecado, essa musicazinha, esse palavrão que há muito tempo era para você já ter deixado. Entenda, você só vai ganhar autoridade contra as forças das trevas mantendo a consagração, obedecendo a palavra de Deus. Mas Sansão não obedeceu. Ele se envolveu com Dalila e revelou o seu segredo. E então cortaram o seu cabelo, sua força e seu poder foram embora. Foi perdida. E Sansão pagou um alto preço. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida essa noite. Levante a sua mão. Recebe. Recebe essa palavra. Não negocie a ordem de Deus. Essa é a palavra. Não negocie mais a ordem de Deus. Se Ele falou destrói, destrói, meu irmão. Não se envolve, não se envolva. Acabou. É uma ordem. Deus deu uma ordem para Saul. Deus deu uma ordem para Sansão. Deus está dando uma ordem para você essa noite também. Quantos estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Então, não negocie a ordem de Deus. Não perca o foco do seu propósito, porque você foi chamado para ser um libertador. Você é um nazireu, você é separado por Deus. E acabou. Hoje você é uma nova criatura. O velho Fábio já passou, irmão. É passado, agora coisas novas. Eu vivo na presença de Cristo. Você era aquela pessoa lá atrás, hoje você já não é mais essa pessoa. Já passou. O que tu ainda tem de ficar pensando lá do passado? Ai, com saudade. Ai, aquela amizade. Ai, aquela pessoa. Talvez tem gente aqui que está batendo cabeça numa relação que não é para estar mais. E está lá. Meu irmão, mantenha a consagração. Espere em Deus, busque o Senhor. Queira da presença de Deus. Você tem autoridade, não passe a mão no erro. Permaneceu firmes. Há uma autoridade de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E vocês vencerão o inimigo. Continue se submetendo a Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai fugir. Se submeta a Deus, se submeta à vontade. E pronto. É difícil? É. Mas vale a pena. Vale a pena. Hoje, eu estou aqui e eu falo, meu Deus, o Senhor me libertou. Como que valeu a pena? Eu posso beber? Posso, mas eu não quero porque eu sou livre. Eu não quero mais isso já não faz mais parte da minha vida. E aí, por causa de eu
ficar matutando, pensando nisso, eu vou perder minha autoridade, o foco do meu propósito, vou nada. Deus já mandou eu matar, pronto, acabou. Isso já não faz mais parte da minha vida. Já estamos caminhando para o final. Quantos estão entendendo? Amém. O terceiro ponto é, para que eu uso a autoridade de Deus na minha vida? Para destruir todo e qualquer tipo de pecado. Deus, ele derramou autoridade, poder, unção e presença para eu e você destruir todo e qualquer tipo de pecado. Deus, ele não te entregou algo para te ficar aqui ó, só cheio não, irmão. Deus, ele te entregou algo para você usar, destruir tudo aquilo que é de pecado que tenta vir sobre a tua vida. Em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquela cidade por causa do pecado e da sujeira, sim ou não? Aquele povo estava demais. Aí Deus, com a sua autoridade, e aqui a gente vai ver Deus usando a sua autoridade para destruir todo tipo de pecado, sim ou não? E Deus, por meio de Cristo Jesus, ele nos deu a autoridade para destruir toda a sujeira de pecado da nossa vida também. Deus, ele nos deu a autoridade para destruir todo e qualquer tipo de pecado. Não ache que você tem autoridade e poder para ficar guardado no bolso. Não, você tem autoridade e poder, Deus lhe deu, foi para usar, irmão. Então usa isso. O vício está tentando me pegar, sai em nome de Jesus, vício. A vontade de pecar está vindo, em nome de Jesus, tu não tem mais poder nenhum sobre a minha vida, Satanás, sai. Irmão, o medo estava querendo me derrubar esses dias. E o Espírito Santo me lembrou da palavra, meu filho, o perfeito amor lança fora o medo, porque no amor não há temor. Quem está em Cristo não anda com medo. E eu achei estranho aquilo, eu falei, é verdade. O Espírito Santo já me falando, usa a tua autoridade, repreende esse mal. O que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? Você tem repreendido, você tem expulsado todo tipo de sujeira e pecado da sua vida, medo, depressão, opressão, seja o que for. Você está utilizando, você está usando isso. Quarto ponto, já estamos caminhando para o final. Uma pessoa que perde autoridade e sua identidade, ela volta para o Egito. Isso aqui é forte. Porque uma pessoa, quando ela perde a sua autoridade e a sua identidade, ela tem um canto para correr. Ela tem um lugar para se esconder. Eu quero que você se lembre da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na presença do pai, tinha tudo, nada faltava, tinha autoridade, tinha presença, tinha banquete. O cara tinha tudo. Mas aí, Satanás começa a dizer, eu imagino Satanás botando na mente do filho pródigo, né? Rapaz, sai fora, essa vida aqui, rapaz, já tá chato. O teu pai toda hora falando. O teu pai toda hora falando que isso aqui é errado, que isso aqui não sei o quê. Imagino eu, né, dessa forma. E aí, rapaz, Satanás conseguiu acessar a mente daquele pródigo. E aí, então, o que ele fez? Ele começou a alimentar os pensamentos pecaminosos que o inimigo lançava na mente dele. E esse filho pródigo, então, se cansa da casa do pai, das instruções, e pegou, irmão, e foi embora para onde? Para prostituição, para bebida. Entenda, uma pessoa que perde a autoridade, a sua identidade, ela volta para um lugar de onde Deus já tirou ela. Não sei por que isso, mas é loucura. Porque a palavra só vai falar que há dois caminhos, do bem e do mal, céu ou inferno. Ou tu está aliançado com Deus, se tu não está aliançado com Deus, tu está aliançado com quem? Meu Deus, com que tipo de aliança tu está hoje? Só há dois caminhos. Não tem essa de cara falar, eu não tenho Jesus, então não tem aliança. Eu lá aceitar Jesus, rapaz, eu estou bem, eu confio. Irmão, enquanto tu não confessar, a tua aliança ainda está com esse mundo. Mas a partir do momento que tu confessar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, aí sim tu tem aliança com Deus. Só assim, só assim. Então aqui o filho pródigo, ele representa, né, para nós, quando você perde a sua autoridade, a sua identidade, ele representa que a pessoa ela vai para um lugar, o Egito. Ela vai para o Egito, que representa viver sua vida do seu jeito, bebendo, usando drogas, se prostituindo. E olha como a Bíblia relata, quando uma pessoa não quer mais ouvir as instruções de Deus, ela volta para um lugar de onde Deus já tirou ela. Isaías 30, do verso 1 ao 2, coloque aí.
Olha só o que a pessoa faz quando ela perde a autoridade, ela perde a sua identidade e perde a presença de Deus. Quando ela já não quer mais ouvir a Deus, ela desobedece. Olha para onde ela volta. Coloca lá, Isaías 30, verso 1 ao 2. Vocês estão entendendo? Amém. Olha só. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Verso 2. Que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Gente, que palavra forte. Percebe que nesse versículo, quando a pessoa ela perde a presença, a autoridade, ela começa a se aliançar com o pecado. O povo aqui estava buscando a se aliançar com outras coisas, com aquilo que Deus não queria. Assim é uma pessoa que perde a presença, a autoridade. Ela, quando não está mais na casa de Deus, ela vai buscar refúgio aonde? E Deus está falando, ô, gente rebelde. Meu Deus, tem tudo aqui, o que tu está fazendo aí? Vão para um lugar, nem pede o meu conselho, porque já se cansou de ouvir a instrução de Deus. Já se cansou. Já percebeu? Quando você se cansa, você perde muitas coisas, se você não vigiar. Quando você se cansa de ouvir seu pastor, o seu líder. Quando você se cansa de ouvir a sua mãe, o seu pai. Eu quebrei minha cara, irmão. Todos aqui talvez passaram por isso. Por não obedecer a mãe, o conselho, a instrução. Então você vai ver que a gente só quebra a cara.